Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo, como eu informei, só que dessa vez eu vou falar sobre 4 prompts poderosos que todo professor deveria usar, no ChatGPT. Esse é o tema do nosso vídeo aula de hoje. Então eu vou falar aqui com vocês sobre, primeiro eu vou dar a definição do que são prompts, Vou dizer a vocês o que são prompts e logo depois eu vou passar esses 4 prompts, esses 4 comandos que vocês vão colocar aí. Vocês vão testar no ChatGPT e vocês vão ver que ele vai dar uma resposta perfeita para quem trabalha e para quem quer estudar usando aí essa inteligência artificial. Dá uma olhadinha aí no como foi que eu preparei a nossa videoaula de hoje. Então é isso aí, 4 prompts poderosos que todo professor precisa usar no ChatGPT. De início eu vou dizer a vocês o que é um prompt, O que é prompt para a gente aqui, para as ferramentas de inteligência artificial. Olhando aqui com calma, O que é o prompt? Prompts, são instrumentos, instruções ou comandos que passamos para uma ferramenta de inteligência artificial, orientando sobre o que queremos que ela faça. Então, é como dar um guia para essa inteligência artificial, para essa IA, para essa ferramenta, para que ela compreenda e responda a nossa necessidade de forma mais precisa possível, do jeito que a gente realmente quer, e deixar aí o nosso trabalho bem mais tranquilo. Uma coisa bem importante que vocês estão vendo aí, estão olhando aí no texto, é o seguinte: cada ferramenta de inteligência artificial, de IA, pode interpretar o prompt de formas diferentes. Então, quanto mais claro e específico for o comando que vocês derem para o ChatGPT ou para qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, melhores serão as respostas que eles vão te dar. Então prompts é como se o prompt era o quê? Ela é a linguagem de comunicação, a linguagem de conversa com a ferramenta, de inteligência artificial. Então, quanto mais clara você for, quanto mais detalhes você colocar para a pergunta para a inteligência artificial, mais clara, melhor vai ser a resposta que ele vai te passar. Então, vamos dar uma olhada aqui agora nos 4 prompts que eu vou passar para vocês, os 4 comandos poderosos que vão ajudar bastante aí, não só no seu trabalho em sala de aula, mas também para estudar. Dá uma olhadinha. Vamos aí ao primeiro prompt, dá uma olhada. Criação de planos de aula personalizados. Gente, eu estou falando isso para professor, mas isso pode ser passado também para qualquer pessoa. Imagina você que queira passar um estudo bíblico. Então você vai lá no ChatGPT e pede para ele fazer um plano dessa aula de estudo bíblico que você vai fazer na sua igreja. Você quer passar para os colegas de vocês numa reunião de família, então você vai lá e pede um plano de aula, um plano para essa reunião. Então, o que vai ajudar você a obter essa resposta, que vai ajudar você a fazer esse planejamento da sua aula, da sua apresentação, o ChatGPT ajuda bastante. Imagina aí como você vai digitar lá no ChatGPT. Crie um plano de aula detalhado para, aí você coloca lá a disciplina, sobre o tema específico, você coloca o tema com que ele vai criar esse plano de aula, utilizando estratégias ativas de ensino e tecnologias digitais. O plano deve conter objetivos, metodologias, atividades práticas e formas de avaliação. Veja que esse prompt ele é muito poderoso. Ele passa aqui para a gente para bolar um plano de aula bem detalhado. Você coloca a sua disciplina, você coloca aí o tema que você vai abordar nesse plano e ainda pede que ele faça o quê? Estratégias ativas de ensino e tecnologias digitais. Não só isso, veja que eu pedi para ele fazer o quê? Plano deve conter objetivos, a metodologia e as atividades práticas e formas também de avaliação nesse planejamento, nesses planos de aula. Dá uma olhadinha aí, eu vou colocar agora no ChatGPT e vamos ver como é que ele vai responder a gente. Olha aí o vídeo. Vamos colocar, como eu disse a vocês, aqui no nosso ChatGPT, o nosso primeiro prompt. Vou colocar ele aqui, vocês estão vendo aqui, eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, crie um plano de aula detalhado da disciplina, vou colocar aqui a disciplina, sobre o tema específico, utilizando estratégias ativas de ensino e tecnologias digitais.
O plano deve conter, como eu estou dizendo aí a vocês, objetivo, metodologia, atividades práticas e formas de avaliação. Eu vou colocar para a disciplina bem assim, bem na prática, né? Vou colocar aqui educação física, né? A parte da atividade física, dessa aí. E o tema específico eu vou colocar aqui o futebol com o tema. Eu vou colocar aqui o futebol como prática social. Vamos ver como é que ele vai dar aqui pra gente, qual vai ser a resposta aqui do nosso chat GPT. Ele já começa aqui a elaborar esse plano de aula, né? Segundo o nosso primeiro, né? Vou deixar ele fazer isso. Ele demorou um certo tempo para montar todo o projeto, eu cortei um pouco o vídeo, então vamos olhar aí. Como eu disse a você, ele criou o plano detalhado, né? Para a educação física, né? Sobre o futebol como prática social, foi o tema que eu coloquei, e utilizando as estratégias ativas de ensino, tecnologias digitais, e o plano deve conter objetivos, metodologias, atividades práticas e formas de avaliação. Ele me deu aqui a resposta. Aqui está o plano de aula detalhado, né, para a educação física, abordando o futebol como prática social, utilizando estratégias ativas, né, de ensino e tecnologias digitais. Então ele montou todo o plano de aula. Futebol como prática social, como eu disse a ele, público-alvo, alunos do ensino fundamental 2 e médio, então ele colocou também fundamental 2, ó, 2 aulas de 50 minutos cada, local, a quadra esportiva, o laboratório de informática, sala multimídia, ele colocou o local, colocou o recurso que você vai utilizar, bola de futebol, cones, coletes, smartphones, tabelas, de usar o celular, projetor, aplicativo com análise tática. Ele colocou até qual eram os aplicativos que a gente vai usar, vídeos interativos. Então vamos lá. Primeira aula. Qual o plano da primeira aula? Compreender o objetivo. Compreender o futebol como prática social e cultura, identificando a sua influência na sociedade. Ele colocou a metodologia de como vai ser feito. O desenvolvimento da aula, então aula 1, no futebol na sociedade e análise tática, então ele já te coloca aqui ó, em 10 minutos, uma introdução interativa, exibição de um vídeo curto, desenvolvimento 30 minutos, e aí ele coloca tudo passo a passo desse plano de aula, né? Aqui a prática e aplicação das estratégias, ele colocou a avaliação, como se deve fazer a participação, né, ativa nas discussões, e colocou tudo aqui, ó. Este plano de aula alia práticas esportivas, tecnologia e estratégias ativas do ensino que torna o aprendizagem do futebol mais dinâmico e significativo. O ponto de vista dele com relação a isso aí. Então, gente, isso aqui é poderoso. Se eu coloquei esse tema, eu poderia colocar outras disciplinas e outros temas aí para ele passar esse plano de aula para a gente. E ele detalhou toda a atividade prática, o tempo da aula, ele colocou tudo para a gente. Aí a gente vai aí adaptando a necessidade, a disponibilidade de materiais que a gente tem na nossa escola, onde você vai aplicar esse plano de aula. Vamos ao próximo prompt. Então é isso, pessoal, vocês viram como foi muito poderoso esse prompt, né? Isso foi muito poderoso mesmo. Ele colocou a gente aí, passou um plano ótimo com a avaliação, com as estratégias, com a metodologia, foi muito legal. Esse agora é o nosso segundo prompt. Dá uma olhadinha aí, vamos agora testar esses comandos no chat GPT. Geração de questões e exercícios. Isso é importantíssimo. Tem professores ainda que se atrapalham quando vai pedir ajuda ao chat GPT de elaborar um exercício destinado a um aluno específico. Vamos lá. Gere uma lista de 10 questões. Então você vai digitar isso aí no chat, né? Gere uma lista de 10 questões desafiadoras, né? Desafiadoras sobre. Aí você coloca o assunto que você está interessado. Para alunos do ensino médio. Então, se você for professor do aluno do ensino médio, para alunos do ensino médio. Se você for professor do ensino fundamental, você bota lá para aluno do ensino fundamental. E você pode ser bem mais específico. Você pode colocar assim, para alunos do 7º ano, né, do assunto aí que você colocou para que ele gerasse essas 10 questões. Inclua diferentes, aí você continua lá na conversa com o chat GPT. Inclua diferentes níveis
de dificuldade e indique a habilidade avaliada em cada questão. Quer dizer, ele vai gerar aqui para a gente 10 questões sobre o assunto que eu vou solicitar aqui daqui a pouco para os alunos do ensino médio. Além do mais, ele ainda vai colocar níveis de dificuldade e ainda vai indicar qual foi a habilidade avaliada em cada questão. Vamos ver como foi que o ChatGPT respondeu isso aí para a gente. Aqui está, pessoal, o nosso próximo prompt, o prompt número 2. Então aqui, ó, gere uma lista de 10 questões desafiadoras. Eu fiz aqui, já coloquei aqui, tá? Sobre o assunto, vou colocar o assunto para alunos do ensino médio, mais uma especificação, inclua diferentes níveis de dificuldade, indique a habilidade avaliada em cada questão. Eu vou colocar aqui sobre o assunto, vou colocar o assunto aqui também bem específico, é bom especificar. Vou colocar aqui, ó, equações do, vou colocar aqui segundo grau, tá? Do segundo grau. Especificamente, eu vou dizer assim, máximos, quem sabe do assunto vai saber, máximos e mínimos, né? E mínimos, eu vou ver a letra I aqui, ó, e mínimos de uma função, aqui, de uma função. Vamos ver como é que ele vai dar aqui para alunos do ensino médio. Vamos ver como ele vai elaborar aí essas 10 questões desafiadoras. Vamos lá. Já começou aqui a fazer. Aqui está a lista com 10 questões desafiadoras, equação de segundo grau, máximos e mínimos de uma função, organizada em nível de dificuldade com a habilidade e com a habilidade avaliada em cada questão. Ele está aqui gerando e vamos ver até o final. Então ele terminou, pessoal, aqui de fazer nível fácil. Ele colocou aqui, ó, a questão 1, a questão 2 e a questão 3. Resolução de uma equação do segundo grau, ele colocou uma equação. A habilidade é resolver a equação por fatoração, é o objetivo aí, a habilidade dessa questão. Discriminante de e número de raízes, então a equação aqui possui apenas uma raiz mais uma equação. A habilidade, analisar a quantidade de raízes reais usando o discriminante, tá? Quem sabe de matemática sabe do que eu estou falando. Então tá aqui, ó, nível 3, né? Nível fácil, nível médio, ele foi da questão 4, a questão 5, né? A questão 6, passou mais 3 questões, 4, 5 e 6, cada um com suas habilidades, e ele passou para um nível mais difícil quando ele concluiu aí as 10 questões. Solução dentro de um intervalo, ele colocou aqui, habilidade também, problemas econômicos, lucro máximo, outro aqui, condições de existência de raízes inteiras, e coloquei o sistema de equações quadrática, e colocou mais uma questão. Então, a gente colocou a habilidade também. Então, gente, assim, qual o objetivo desse prompt? Você pode digitar e pedir uma lista de exercícios e você colocar ele especificamente, tanto no nível de dificuldade, como também qual o público-alvo que você vai elaborar, que vai pedir para elaborar essas questões. E aí, mais uma vez, você vai adaptar essas questões à necessidade e o desenvolvimento de cada aluno no processo de ensino aí, no estudo, em sala de aula, ou seja, onde for que vocês estejam tentando explicar um determinado assunto, certo? Espero que tenham gostado aí desse prompt e vamos verificar o próximo prompt. Cara, vocês viram que o cara fez, ele foi demais, ele conseguiu realmente dar uma resposta pra gente e foi completíssimo. Ele é muito carregado, muito poderoso esse prompt. Vamos ao terceiro. O terceiro que eu vou passar para vocês aqui, que é bem interessante também, é o que? Explicação de conceitos de forma didática. Isso é importante. Às vezes a gente pega um texto e pede para o aluno estudar esse texto. Às vezes o nível desse texto está bem maior do que a capacidade de compreensão dos nossos estudantes. Os estudantes do ensino fundamental 1, fundamental 2, a gente tem que ser bem específico para qual estudante a gente vai montar esse conceito, fazer com que ele explique esse conceito de forma mais didática. Então, olha aí o prompt que eu preparei. Explique o conceito de, aí você coloca, ele vai explicar, ele vai ser o professor naquele texto, né? Eu explico o conceito de, vou colocar o tema, tá? Para alunos do ensino médio. Então eu especifiquei para quem são esses alunos, alunos do ensino médio. Então você, professor, você vai colocar alunos do ensino fundamental, ali é a sua área, a sua parte que você leciona, né? Utilizando uma linguagem acessível,
Então você já está dizendo porque quem são os alunos e qual é a linguagem desses alunos, para qual a linguagem que o texto vai fazer, né, que o conceito. Exemplos práticos, você vai colocar, pedir para ele fazer, já além de explicar o conceito sobre o tema, eu estou solicitando aqui alguns exemplos práticos, então ele vai fazer na prática, e olha que interessante, e uma analogia criativa, né, para facilitar a compreensão desse conceito. Então, além dele para esse prompt, além de pedir que explique o conceito, vou pedir para ele aqui fazer exemplos práticos, né, e fazer uma analogia bem criativa. Vamos ver, né, como é que o ChatGPT vai passar aí vai responder a esse prompt aqui pra gente. Dá uma olhadinha. Estamos aí agora no terceiro prompt que eu falei para vocês com relação a como dar os comandos para o ChatGPT. Explique o conceito de tema, agora vai fazer uma explicação de um conceito que vai ser destinado aos alunos do ensino médio, utilizando uma linguagem acessível para esse aluno, né? Uma linguagem acessível para ele, tem que ser uma linguagem que não adianta colocar um conceito com uma linguagem muito elevada e você não ter desenvolvimento no processo de aprendizagem desses alunos. Então, vou pedir aqui também exemplos práticos, dá uma olhadinha aqui, ó, exemplos práticos, tá? Vou colocar exemplos práticos e uma analogia criativa para facilitar a compreensão, como eu disse a vocês. O tema, eu vou colocar o tema aqui, vou tentar colocar um tema bem legal aqui, vou colocar aqui o tema as mulheres negras no Brasil. Vou dizer assim para ser bem específico, né? As mulheres negras no Brasil, tá? Para alunos do ensino médio utilizando uma linguagem acessível, né? Exemplos práticos. Vamos ver como é que o ChatGPT vai passar isso, principalmente essa parte. E analogia criativa. Então, é um tema bem específico, né? E vamos ver como é que ele vai explicar esse conceito. Vamos lá. Cara, vocês não vão acreditar. O ChatGPT elaborou aí, explicou aí esse conceito que eu passei para eles, né? Vamos lá. Aí colocou, como disse, o conceito de as mulheres negras no Brasil, história, luta e conquistas. Aí ele colocou aqui uma ideia, né? Imagine um jogo de tabuleiro. Pense que a sociedade é um grande jogo de tabuleiro. Algumas pessoas começam o jogo com muitas peças e facilidades, enquanto outras começam com obstáculos e menos recursos. As mulheres negras no Brasil começaram esse jogo em uma posição bem difícil, mas com muita força e inteligência conseguiram avançar e conquistar espaços importantes. Vamos entender essa trajetória. Cara, ele desenvolveu muito bem. Tem aqui uma história de resistência, ele desenvolve, né, desde o período colonial, muitas pessoas negras, ele passa, né, uma história de resistência, ele pega os estereótipos e desafios atuais, então ele coloca a situação atual, né, os estereótipos, ele explica que as mulheres negras continuam enfrentando dificuldades. Então, exemplo, sabe como um professor espera que um aluno tire boas notas, mas desconfia da capacidade de outro? Muitas mulheres negras passaram e ainda passam por isso na sociedade. Coloca um ponto de vista interessante. Conquistas e protagonismo. Então ele continua fazendo essa explicação aqui a conceitos de Evaristo, Marielle Franco, né? A mulher negra que se tornou vereadora, lutava por direitos das comunidades carentes. Ele colocou aqui as conquistas. Reflexão final da explicação, voltando para o jogo de tabuleiro. Então ele começa com a ideia de jogo e volta no final, né? As mulheres negras começaram com poucas peças nesse jogo, né? E enfrentaram muitas barreiras. Cara, foi muito interessante esse ponto de vista, essa explicação, né? Foi o que eu pedi aqui, né? Explica o conceito, né, de as mulheres negras no Brasil. E exemplos práticos, ele passou alguns exemplos, né, claro, como ele mostrou agora, e fez uma analogia bem criativa. Foi muito bom mesmo o desenvolvimento desse texto, e um texto que tem uma linguagem acessível exatamente para os alunos, né, como alunos do ensino médio. Então é isso, esse é o prompt aí, ele é muito bom, poderoso, vocês podem replicar ele e colocar outros temas e chegar a uma explicação ótima para o processo de ensino aí em sala de aula. Vamos dar uma olhada agora no último prompt que eu preparei aqui para vocês. Muito bom também.
como sempre, ele passou uma atividade muito boa, passou um conceito interessante aí pra gente, né? E vamos, é claro, ao quarto e último ponto, né? Tem aí a criação de projetos. Esse aí eu acho muito bom. E ainda coloco aí para vocês projetos interdisciplinares, né? A gente sabe qual é a definição disso aí. Então, olha como eu coloquei o prompt. Sugira um projeto interdisciplinar, né? Envolvendo disciplinas, a gente coloca lá as disciplinas que a gente quer fazer, para que os alunos possam aprender sobre, aí eu vou colocar o tema, certo? O projeto deve incluir, aí vamos lá, etapas, objetivos, materiais necessários para poder desenvolver esse projeto e formas de avaliação. Então ele vai montar esse projeto para mim e é claro, à medida que ele for abordando todo esse conteúdo, montando um projeto, a gente adapta a necessidade e adapta a parte o que nós temos na nossa escola. Então esse prompt aí, ele é muito bom e super poderoso, tá gente? Dá uma olhadinha aí. Esse prompt agora vai dar o que falar. Eu pedi a ele aqui um projeto, né, como eu falei, interdisciplinar envolvendo, aí vou colocar disciplinas, bem distantes uma da outra, como vamos supor, né, para que os alunos possam aprender sobre um determinado tema. Então, o projeto deve incluir etapas, objetivos, materiais necessários e a forma de avaliação. Então vamos lá. Vou aqui chutar aqui umas disciplinas. Eu vou colocar envolvendo matemática. Vamos lá, vamos colocar matemática, certo? E vou colocar aqui de novo educação física. Veja só como é que ele vai colocar aqui pra gente qual vai ser esse projeto que ele vai elaborar pra gente. Sobre o tema, né? Vamos colocar aqui um tema aqui. Mais uma vez eu vou colocar um tema bem diferentão. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, de novo, futebol como futebol. Então, cala a boca. Então vou colocar futebol na sociedade e na cultura. Vejam só que o tema que eu coloquei aí bem diferente. E ele vai montar esse projeto interdisciplinar, envolvendo matemática, vamos ver como é que vai fazer isso, e educação física. O projeto deve ter os objetivos e vamos ver aí qual vai ser a resposta do ChatGPT. Cara, vocês não vão acreditar, ele fez esse projeto. Ele disse aqui, ó, aqui está um projeto interdisciplinar que une matemática e educação física, explorando o tema futebol na sociedade e na cultura, de maneira dinâmica e educativa. Então, se você está dentro de uma escola e apresenta um tema desse tipo, e você tem que montar um projeto interdisciplinar, né? Onde você vai unir matemática e educação física. Veja que são pontos que são bem longes, entre aspas, né? Dependendo do ponto de vista. E aí, para alunos que possam aprender sobre esse tema, né? Então, vamos ver como foi que ele fez aqui, ó. Foi muito bom, interdisciplinar, futebol na sociedade, né? Ele colocou aqui, público-alvo, aluno do fundamental e ensino médio, os objetivos, as etapas, fase 1, introdução ao futebol na sociedade, aulas teóricas e pesquisas. Ele colocou estatística e matemática no futebol. Olha que interessante, ele foi buscar estatística, né? E matemática no futebol. A prática e a coleta de dados no campo, ele colocou a fase 4, a apresentação dos resultados, aí os materiais necessários, campo de futebol, quadra, bolas, cones, cadernos, réguas, calculadoras, computador para acesso a planilhas como o Excel e o Google Planilhas, né? Então, formas de avaliação. Ele montou aqui um projetinho completo, bem simples, que dá para fazer esse trabalho e ele ajuda você, né, a montar toda essa parte. Claro, cada parte dessa você pode continuar aí a perguntar a ele, me indique uma prática mais assim, aí você vai colocar lá no prompt e vai melhorando aí esse projeto e vai construindo, vai tornando ele bem mais carregado de atividades, de desenvolvimento e de aprendizado para os alunos. Passei aí para vocês esses 4 poderosos
prompts. Bom, como eu disse, não é só para o professor. Se você for, como desde o começo, for fazer qualquer outra atividade de explicação, onde você vai ser o professor da situação, né? Você pode utilizar esses prompts, né? E fazer essas criações utilizando, né, o ChatGPT. Ferramenta poderosíssima para a prática de ensino e de estudo também. Observe que esses prompts, eles podem ser adaptados a cada realidade, a cada aluno, e aí você vai conversando com a ferramenta e vai pedindo para ele adequar a sua necessidade. Ele é muito bom porque às vezes a gente quer criar um projeto e a gente vai abordar um determinado tema e a gente está sem ideia, sem como fazer, sem como desenvolver. Então a gente tem pelo menos o tema. Se nós temos o tema e a gente tem a necessidade de fazer o teste, de fazer o projeto, então nós vamos o quê? Adaptar a nossa realidade de escola. Então se você pega seu celular, lança o tema, como eu falei para vocês nos prompts, lança a necessidade que vocês não têm da escola, né? Tem da explanação da igreja, sei lá, e aí você vai desenvolver esse projeto, ele vai te dar essa ideia, em vez de você pesquisar na internet ou alguém te falou de algum projeto, de alguma ideia de ensino, aprendizagem, não, você vai lá e pergunta ao ChatGPT, ele te dá essa ideia, você absorve essa ideia e adapta a sua realidade. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado.